E disse-lhe, vou esperar todos se encontrarem, Lucas capítulo 12, versículo 13, que diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Amém. Então, amados, não vou falar sobre riqueza, não vou falar sobre prosperidade. Esse texto fala questão da avareza, também não vou falar de avareza, tá certo? Nós temos que ter o equilíbrio, nós nem podemos pregar só sobre bênçãos, mas também não podemos só pregar sobre pobreza. Nós em Cristo nós somos ricos. Amém. Os servos de Deus, eles são ricos em Cristo. E se ele for rico financeiramente e for servo de Deus, ele é rico duas vezes. E se ele for uma pessoa humilde, mas for rico em Cristo, então ele é rico também. Então, nós não vamos pregar nem o evangelho da miserabilidade, que às vezes se prega, e não devemos pregar esse evangelho, porque nós já somos ricos em Cristo Jesus, nem o evangelho da prosperidade. Mas eu quero falar sobre esse versículo aqui. Mas disse-lhe: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Irmãos, se não houvesse amanhã, você já parou para pensar? E se não houver amanhã? E se não existir o amanhã? Porque nós planejamos. O irmão Pedro já passou dos 15 anos, que ele está na casa dele, né? Já está maduro. O irmão José também já está com a sua boa idade. O irmão Gilberto, a minha pessoa também, eu já não sou tão mais criança. O irmão Antônio ali, que também não é tão criança. Tem planos ainda. Tem ou não tem, irmão Antônio? O irmão Gilberto, o irmão Pedro tem planos ainda? Certo? Então nós temos planos, nós temos projetos, e Deus quer que nós venhamos planejar, que nós venhamos projetar, que nós venhamos ter sonho, e que... Olha, ele sempre sobe na casa, vai retelhar a casa, né? Então Deus, Ele quer que nós venhamos sonhar, Ele quer que nós venhamos ter projeto, Ele quer que nós venhamos trabalhar. Mas a questão não é essa, a questão de sonhar, de planejar, de trabalhar. Porque se nós deixarmos de trabalhar, a Bíblia vai dizer que aqueles que não trabalham também não comam. Porque vai ficar pesado para o outro. E se eu não trabalhar, eu ficaria pesado para os meus pais quando eles estavam em vida. Se eu não trabalhar, eu vou ficar pesado para a minha esposa que trabalha diuturnamente. E vai trazer problema. Certo? Então, não é disso que Deus está falando. Deus não está dizendo que é pecado nós planejarmos, nós sonharmos. Mas a pergunta é: e se não houver amanhã? Porque só pertence a Deus o amanhã. Irmãos, é tanta coisa que acontece no amanhã que nós não participaremos mais.
que nós não teremos mais a oportunidade, que nós não teremos mais a chance, e é preciso que nós venhamos a todo momento imaginar para nós mesmos como se esse fosse o último momento da nossa vida, como se fosse o último instante, enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Porque é preciso nós analisarmos que nós somos uma vela acesa. Deus soprou o fôlego de vida em nós somos alma vivente. Mas essa alma vivente é como se fosse um candeeiro lá no sítio aceso, que está a perigo de vir um vento mais forte, apagar ele e a gente ficar na escuridão. E nós precisamos, irmãos, a cada dia, a cada instante, vivermos como se não tivesse amanhã. Vivermos como se não tivesse amanhã como? Buscando fazer aquilo que é agradável a Deus, como se ele estivesse voltando agora, como se ele estivesse voltando nesse instante. Eu lembro do meu companheiro, meus dois companheiros de trabalho, e um deles nós trabalhando, e o outro irmão dele também, que era nosso companheiro de trabalho, chegou alguém batendo na porta dele e disse, ele na folga dele, ele na casa dele, alguém disse, olha, nós temos um problema ali, vamos com a gente só para nos ajudar. E assim que a gente terminar o problema, resolver o problema, a gente vem deixar em casa. E aquele homem saiu de casa, deixando sua família, deixando tudo seu ali, imaginando que ia ser rápido, ia lá e voltava. E não voltou mais para casa, voltou para casa no caixão. Não deu tempo de se despedir da esposa dele, não deu tempo de ele abraçar os filhos dele, não deu tempo de ele pedir perdão a ninguém, nem perdoar ninguém. Porque o amanhã nós é incerto. Será se eu ou você vamos ter amanhã? E se nós não buscarmos, irmãos, se nós não desejarmos, se nós não almejarmos verdadeiramente fazer a vontade do Senhor, para ir para o céu, e para ir para o céu é preciso que nós devemos nos libertar das cargas e dos cargos e dos empecilhos que essa vida nos coloca em cada um de nós. É verdade. É preciso nós refletirmos as minhas atitudes, a minha vida a cada momento, a cada instante. Nós vemos aqui o guerreiro, o soldado Urias, que vai para a batalha e houve um problema na sua casa, e Urias não sabia, e Davi manda chamar Urias, faz uma cilada, porque foi no momento que Davi estava distante da presença do Senhor, e Davi manda chamar Urias, e Urias vem. E Davi busca um meio de colocar a responsabilidade dele sobre Urias. Mas Urias não foi para a casa dele, porque Deus também não permitiu. Mas Urias passou 2 dias à porta da sua casa. E Urias não foi em casa dar um cheiro na sua esposa. Urias não foi em casa para pedir perdão à sua esposa ou para dar um abraço dela e dizer, eu te amo, você é a minha vida, você é tudo para mim. Urias não foi, porque Urias estava lá servindo ao exército. Mas se Urias soubesse que ao retornar dele ia acontecer uma tragédia, ao retornar dele para aquela batalha, ele não voltaria mais para casa, ele não teria ido primeiro ao palácio, ele teria ido à casa dele, ele teria abraçado a esposa dele, ele teria perdoado se houvesse alguma coisa para perdoar, ele teria pedido perdão se houvesse alguma coisa para pedir perdão, ele teria abraçado como nunca tinha abraçado aquela mulher, se ele soubesse que não tinha um amanhã para ele. E às vezes nós estamos guardando ressentimento, nós estamos guardando rancor contra os nossos. A gente às vezes não consegue abraçar nosso filho por causa de uma tolice que ele fez, por causa de uma besteira que ele fez. Às vezes a gente não consegue perdoar o nosso cônjuge por qualquer tolice nessa vida. E o amanhã? Será se não será tarde? Será que a gente para refletir que a gente poderia fazer a diferença hoje? Lembra aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 20, Paulo estava saindo de Roma para Jerusalém, mas todas as profecias, todas as pessoas que encontravam Paulo diziam para ele, todos os profetas, olha, tu está indo para Jerusalém, mas lá te esperam prisões e cadeias, lá te esperam algemas, tu vai ser preso. E Paulo continua a sua caminhada. E Paulo chega lá na igreja de Filipe.
Ele reúne os anciãos daquela cidade, ele reúne os discípulos de Cristo Jesus naquela cidade, e ele faz ali o seu último encontro, e abraça aqueles irmãos, e abraça aquele povo, e ora, e lê a palavra e chora, e ele diz: olha, hoje é a última vez que vocês estão vendo esse rosto, hoje é a última vez que vocês estão me abraçando, hoje é a última vez que vocês estão ouvindo a minha pregação, porque vocês não me viverão mais, vocês não me ouvirão mais, e vocês não me abraçarão mais, porque hoje é o último dia. E Paulo vai para Jerusalém, e quando Paulo volta, vai para a prisão, e de lá ele é decapitado. Paulo teve a oportunidade, Paulo teve a chance, e eu e você teremos essa oportunidade? Será se eu e você teremos essa chance? Nós precisamos, irmãos, viver uma vida cristã de renúncia, de perdão, de pedir perdão e de perdoar e de se reconciliar um para com o outro, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós às vezes estamos na correria do dia a dia e esquecemos de buscar o Senhor. E a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Nós precisamos a cada dia, ao acordar, pedir a Deus a sabedoria para perdoar, pedir a Deus a sabedoria para pedir perdão, pedir a Deus para poder abraçar aqueles que estão do nosso lado. Aleluia! Quantas pessoas não têm a oportunidade de abraçar alguém e não abraçam, porque diz: se ele me abraçar, se ela me abraçar, eu abraço, mas eu não dou o primeiro passo não, porque eu não sou besta. Ei, irmão, quando nós chegarmos lá no céu, ou nós vamos para o céu, ou se nós não formos para o céu, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba, porque nós achamos que não podemos perdoar, porque alguém me ofendeu, e ele, se quiser, é que vem me pedir perdão. Aí Pedro diz: olha, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes, porque 7 vezes era o número da perfeição. Aí Jesus diz: olha, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7, ou seja, todas as vezes. Todas as vezes que for preciso, porque se for, nós não vamos marcar ali numa parede ou num caderno, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ei, eu passei 90 vezes, pronto, acabou a conta. Não, é quantas vezes for preciso. Você e eu queremos ir para o céu. Amém. O céu não é para pecado, e nós precisamos buscar. Jesus diz aqui nessa parábola, desse rico e insensato, esse Jesus diz: olha, louco, tolo, maluco, tu não sabe o dia de amanhã não, tu está planejando, tu está fazendo projetos. Não está errado fazer projetos, mas o dia de amanhã eu não sei, que você não sabe. Qual será o nosso amanhã? Nós podemos ter um amanhã melhor, nós podemos ter um amanhã feliz, mas nós podemos ter um amanhã de amargura, de ressentimento, de ódio, de rancor, de não conseguir olhar na cara do outro, de quando for andando dentro de casa, às vezes acontece muito dentro de casa, eu tenho que baixar a cabeça dentro da minha própria casa, por causa do meu orgulho e por causa da minha soberba, porque alguém fez alguma coisa e agora eu não consigo perdoar. Jesus diz lá na oração do Pai Nosso, a oração modelo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E qual a vontade de Deus? É que nós venhamos viver em comunhão, é que nós venhamos viver em união, é que nós venhamos viver perdoando uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Mas se não houver perdão, não há amor. Se houver ressentimento, o amor não floresce. Se houver
mágoa, se eu guardar mágoa no meu coração, a única coisa que vai acontecer é eu ficar com problema de coração, é eu ficar com problema de pressão alta, é eu ficar nervoso por qualquer coisa. E ele diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Nós precisamos entender, irmãos, não sabemos o que nós devemos estar aqui. Não sabemos o momento que Jesus vai voltar. Jesus diz: nem os homens, nem os anjos do céu sabem o dia e a hora, mas só o meu Pai sabe o dia e a hora. Você sabe se você vai estar de pé amanhã? Eu não sei se eu vou estar de pé amanhã. Ah, mas tem pessoas que estão tão velhinhas, talvez seja ele. Ei, esse meu companheiro que eu falei, ele estava no princípio da idade dele, novo, uma família, esposa, filhos, e ele não retornou mais para casa. Ele ia só lá, bem rapidinho, e voltava logo. E nós que estamos na nossa casa, às vezes nós estamos guardando coisas que só faz mal à nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, a nossa comunhão com nossos irmãos, a nossa comunhão com a nossa família, a comunhão com nossos vizinhos, porque nós não estamos pensando no dia de amanhã. Irmãos, já pararam para pensar o que é perder a salvação? Alguém já parou para pensar o que é não ter salvação? A pessoa que é condenada à morte, ele vai para o corredor da morte sem mais esperança. Se alguém que estiver no corredor da morte e uma pessoa chegar lá e diz: olha, tu está no corredor da morte, tu vai morrer, mas não tem problema não. Tu vai ganhar, eu vou vai deixar uma conta de 100 milhões de dólares no banco. Para ele não vale nada. Ei, tu vai morrer, tu está na fila do corredor da morte, mas a mansão na ilha lá do Caribe é tua. Para ele não vale nada e está no corredor da morte. Nós precisamos pensar, irmãos, na nossa vida eterna. A nossa vida eterna ela é mais importante do que o nosso orgulho. A nossa vida eterna ela é mais importante do que a nossa vaidade. A vida eterna ela é mais importante do que qualquer coisa nessa vida, nesse mundo. Oh, aleluia! Porque nós não levaremos nada daqui. Glória a Deus! Não tem quem diga, não tem quem aponte, ó, um fulano e tal levou qualquer coisa no seu caixão, a não ser as flores que enfeitam aquele caixão, e mais nada. Se o caixão for de ouro, se o caixão for ali com as alças de ouro, mas o caixão se acaba, imagina o corpo que está lá dentro. Então nós precisamos, nesses dias, irmãos, parar para pensar na nossa vida espiritual, parar para pensar na nossa vida eterna, parar para pensar que Jesus, Ele só veio a essa terra aqui para morrer por nós, porque nós não tínhamos em nós mesmos a condição de ser salvos. E Ele mostra para nós todos os dias através da sua palavra: arrependei-vos. Arrependei-vos do quê? Dos meus pecados, dos nossos pecados, do nosso orgulho, de não pedir perdão, de não perdoar, de se achar melhor, de viver uma vida que não agrada a Deus. E às vezes a gente faz um pré-julgamento, uma vida que não agrada a Deus, é das pessoas que bebem, é das pessoas que fumam, é das pessoas que se prostituem, é das pessoas disso, é daquilo. A gente começa a fazer uma lista de pecados e esquece dos
nossos pecados. Jesus, ele nos chama ao arrependimento de pecado. Ele nos chama a uma novidade de vida. Quando ele diz vigiai, é vigiar a nossa vida, é a nossa maneira de viver, é as nossas atitudes, é o nosso comportamento, é como nós estamos testemunhando do seu Evangelho, do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Nós precisamos ter essa vigilância. Esse homem era insensato. Esse rico, ele não disse que o rico não vai para o céu, ele disse que esse homem era insensato. Ele não pensava nas coisas celestiais, ele não pensava no dia de amanhã, na questão espiritual, ele pensava no dia de amanhã só nas coisas terrenas. E nós precisamos pensar no dia de amanhã, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, na nossa vida celestial. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que lá só entra aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Amém, aleluia. Aqueles que confessaram os seus pecados. Aqueles que renunciaram a si mesmo. Aleluia. Eu lembro da minha tia. Não sei porque Deus está mandando, lembrando da minha tia. Mas minha tia tinha um problema com o esposo dela. Porque o esposo dela arranjou um amante e ela ficou intrigada dele. Eu não sei quantos anos que minha tia ficou intrigada do esposo dela. Os dois moram em casa. E a minha tia dizia aquele homem. Não dizia o nome lá do seu cônjuge. E ela morreu. E ele morreu. E eu não sei se ela conseguiu perdoar ele, ou vice-versa. Então, se nós fecharmos os olhos, intrigados dentro da nossa própria casa, contra o nosso filho, contra a nossa filha, contra o meu irmão de sangue, contra o meu irmão em Cristo Jesus, como será? Porque Jesus disse que Jesus contou uma parábola, que alguém ia ao templo fazer uma oferta a Deus, e naquele percurso, Jesus disse que ele lembrou que tinha uma dívida com alguém. Então ele voltou, ele deveria voltar, se reconciliar com aquela pessoa, com a pessoa que ele estava com a dívida, para depois oferecer o sacrifício a Deus. E se não fizéssemos isso, irmão? É uma luta contra nós mesmos. Eu não estou dizendo, eu tenho problemas, eu tenho dificuldade. Graças a Deus eu não consigo guardar rancor de ninguém. Mas tem pessoas que têm dificuldade. Talvez eu tenha mais facilidade em fazer outras coisas que não agrada a Deus. Mas eu não consigo. Eu não tenho intrigado. Eu não tenho pessoa que eu tenho ódio, eu tenho raiva dela. Isso é um lado bom. Mas talvez eu tenha outro lado que não seja agradável a Deus. E eu preciso lutar contra mim mesmo. Mas nós precisamos buscar, enquanto nós podemos e temos a oportunidade. Amém. Perdoar, pedir perdão, Aleluia. abraçar, beije mais seus filhos, beije mais seu cônjuge, beije mais os que estão à sua volta, abrace mais, chegue mais perto, converse mais, porque talvez seja o último momento, talvez seja o último instante, talvez seja a última hora, e a gente possa fazer isso. Eu lembro quando meu pai adoeceu, passou um mês no hospital, em coma. E quando ele saiu do hospital, o médico chamou a gente e disse: olha, eu não disse que meu pai ia morrer, mas eu disse o seguinte:
Aí o pai de vocês que ia fazer uma cirurgia, não ia mais fazer cirurgia, vocês levam o pai de vocês para casa, deu o melhor para ele? Deu o melhor para ele? E a gente levou nosso pai para casa, meus irmãos tinham chegado do Rio de Janeiro, e meu irmão veio de São Paulo também, e meu pai saiu acho que na quinta-feira do hospital, aí a gente mandou avisar o sobrinho dele, sobrinho da minha mãe lá no Pernambuco, que viesse amanhã fazer um almoço na casa dele, né? E veio meus irmãos lá do Caririaçu, e veio todo mundo, os netos, os sobrinhos, tudo, e ele saiu do coma, e ele veio para casa, mas ele tinha um aparelho que ele se alimentava pela sonda, só tomava coisa líquida. E ele veio para casa, acho que na quinta-feira, passou a quinta, sexta, no domingo o almoço, ele ficou muito feliz, ele não podia comer, mas meu irmão assou carne, e ele dava uns pedacinhos de carne, porque ele gostava muito de carne assada, e ele chupava aquele pedacinho de carne, e ele, quando ele viu o meu sobrinho, que era o mais novo, era assim, o neto da velhice dele, e ele amava muito aquele menino, as lágrimas veio nos olhos dele, da alegria que ele teve ali de ver aquela criança, de ver todo mundo ali reunido. E isso passou o domingo, a segunda-feira, na terça-feira ele foi para Caririaçu, ele foi em casa, na quarta-feira quando ele voltou, ele já estava doente de novo, ainda levou para o hospital, e ele não voltou mais, voltou no caixão. Mas ele teve essa oportunidade. Nós tivemos essa oportunidade. Mas nem sempre, irmão, nós vamos ter essa oportunidade. Vamos pensar na nossa vida espiritual. Vamos pensar em como fazer para agradar a Deus. Vamos pensar que talvez o amanhã não existe nem para mim nem para você. E como eu vou me apresentar diante de Deus? O que é que eu vou dizer para Deus? Que não tive tempo, que não foi oportuno, que eu não consegui, que não dava. A luta é contra nós mesmos. A luta é contra nós mesmos. Aleluia! Se eu não conseguir lutar contra mim mesmo, imagine contra as hostes espirituais da maldade. Porque todo dia eu luto contra mim mesmo para se levantar, porque tem dia que não dá vontade de levantar. Dá vontade de eu ficar lá na cama até a hora que der certo. Mas eu tenho um compromisso. Você tem um compromisso. Tem dia que dá vontade de eu não vir para a igreja. Ou os irmãos pensam que todo dia é uma bênção para mim. Tem dia que dá vontade de não vir para a igreja. Mas eu tenho um compromisso com Deus. Amém. Em primeiro lugar com Deus. Porque se todas as vezes que não der vontade de eu vir para a igreja eu não vier, vai chegar um dia que eu não virei mais. É o que acontece com muita gente. Não dá vontade de vir hoje, aí não vem, aí no próximo domingo, e começa ficando em casa, daqui a pouco desanima. Não vem mais. Eu acredito que não seja diferente com os irmãos. E tem dia que dá vontade de você ficar em casa. Tem dia que você pede a Deus que é melhor que você vá. Porque a luta é grande. Mas é melhor ir para Deus na presença dEle. É melhor partir dessa terra para a glória do que partir dessa terra para o canto que não tem mais solução. Mas nós precisamos todos os dias, aleluia, aproveitar como se fosse o último minuto, como se fosse a última hora, como se fosse o último instante. Nós gostamos de falar muito do arrebatamento. E como é o arrebatamento da igreja? Tem alguém esperando com a mala pronta. Eita, deixou por trás um paletó bonito, uma gravata importada, um sapato bem brilhoso, lindo, maravilhoso. Ei, a irmã dele, não, deixa eu me arrumar, deixa eu botar um vestido maravilhoso. Tem não, irmão. O arrebatamento é num piscar de olhos. É no abrir e fechar de olhos. As nossas pálpebras piscam tão rápido que você nem percebe que piscou. Talvez quem esteja na sua frente ele vai perceber. Como é que percebe? Eu lembro quando eu estava em Fortaleza, que a gente botava, que tinha lá os 220 homens em forma, que você subia na parte superior e você começava a olhar para ele, você via aqueles que estavam piscando os olhos.
Porque tinha alguns que ficavam com os olhos fitos e não piscavam, mas tem alguns que ficavam piscando os olhos. É que você percebe, mas a pessoa que está piscando nem percebe. A vida do Senhor, Jesus, é como um abrir e fechar de olhos. Não dá para arrumar mala. Não dá para fazer arrumamento. Não dá para ajeitar cabelo. Não dá para trocar de roupa. É no abrir e fechar dos olhos. Então cabe a nós, cabe a mim, cabe a você analisar a nossa vida. Eu não posso analisar a vida de ninguém. Eu tenho que analisar a minha. Se as minhas ações, se as minhas atitudes, se o meu comportamento está de acordo com a vontade de Deus. Se Jesus voltar agora, alguém perguntou um dia: vocês estão dizendo que vão para o céu e que não salvam? Eu digo: é verdade. Porque se eu não acreditar que eu vou para o céu, quem vai acreditar? É verdade. Se eu não acreditar, se você não acreditar, se nós não acreditarmos, se nós não confiarmos que a palavra de Deus é a verdade e que essa verdade nós devemos receber e confiar nela, quem vai acreditar? Então nós precisamos confiar que se Jesus voltar agora, nós iremos. Mas é preciso que se eu acredito, eu pratique a vontade do Senhor. Porque Jesus diz a esse homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ei, a sua alma, a minha alma clama pelo Senhor. Aleluia. A sua alma e a minha alma anela o Senhor, ela deseja o Senhor, ela quer o Senhor, mas é preciso que eu e você venhamos fazer com que a nossa alma venha para a presença de Deus, venha para a presença de Deus, todos os dias, todos os momentos, em todas as maneiras, em toda a nossa maneira de viver. Porque Paulo teve a oportunidade de se despedir dos dois irmãos de Filipe, mas teve irmão que não teve a oportunidade. Teve irmão que não teve a chance. Tem pessoas que não têm a oportunidade. Aquele guarda lá da loja americana deixou sua família. Ele saiu de casa, talvez ele tenha abraçado a esposa dele, talvez ele tenha abraçado o filho dele, mas foi a última vez. Porque lá o mal veio sobre ele e ele perdeu sua vida precocemente. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, pensar a cada dia na nossa alma, na nossa vida espiritual, para aonde nós iremos passar a eternidade. Jesus ele falou mais do inferno do que do céu. Por que Jesus falou? Ele quer que nós vamos para o céu. Então ele vai dizer como é o outro lado lá. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus sabe. Porque Jesus, ele é dono do universo. Satanás não é rei em nenhum canto. Em todo canto, Deus é o dono. Porque a palavra de Deus diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ele é quem tem a chave do inferno. Satanás não tem chave de nenhum canto. Jesus diz aqui, antes nesse mesmo capítulo aqui, que nós devemos temer não a quem mata o corpo e não sabe o que fazer com a alma, mas nós devemos temer antes a quem pode tirar a vida e lançar a alma no inferno. Satanás não lança a alma de ninguém no inferno, porque ele não tem poder para fazer isso. Quem lança a nossa alma no inferno é Deus, por causa da nossa desobediência. O desejo de Deus é que nós venhamos morar nas mansões celestiais. Mas as minhas atitudes, as minhas ações, o meu comportamento diante de Deus pode me levar para lá. Não é o desejo de Deus, mas Deus permite, porque as minhas ações me levam para lá. Porque a palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que todos venham se salvar. Amém. Mas é preciso que eu faça a minha parte, porque Jesus já morreu por mim e por você. Jesus diz: quem quiser seguir a mim, faz o quê? Renuncie a si mesmo, pegue o seu fardo e siga-me. Pegue a sua cruz e siga-me.
Será que alguém aqui tem cruz? Tem alguém aqui que tem cruz, irmão? Eu. Tem uma cruz. Todos nós temos. Uns de um jeito, outros do outro. A responsabilidade é tanta coisa, mas nós devemos seguir atrás do Mestre. Aleluia. Porque Ele já venceu por nós. E cabe a nós fazer a vontade dele. Amém. Andar segundo Ele andou. Lá em 1 João vai dizer que nós devemos andar como Ele andou, para que as pessoas saibam quem somos nós, mas nós devemos ser identificados, nós precisamos andar como Jesus andou. A humildade de Jesus, a simplicidade de Jesus, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus. Jesus diz: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Eu quero que vocês venham ser misericordiosos. Eu quero que vocês venham amar. Eu quero que vocês venham perdoar. Eu quero que vocês venham desculpar. Eu quero que vocês venham andar em simplicidade de pessoas. E não é fácil, porque às vezes a gente se acha melhor, a gente se acha superior. Às vezes a gente tem a oportunidade de fazer o bem, para ele não faz o bem. E nós precisamos todos os dias vigiar a nós mesmos. Não olhe para o seu irmão. Se você olhar, você vai cair. Olhe para você mesmo e olhe para Cristo. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para Cristo. Não olhe para o seu irmão. Porque existe um andar popular que diz: quando você tem um dedo apontando para o seu irmão, tem 3 voltados para você. Às vezes, o que eu estou apontando para o meu irmão é o que está em mim, e eu só vejo o meu irmão. Eu não olho para mim, eu olho para o meu irmão. Então que nós venhamos a cada dia, irmãos, buscar viver como se não houvesse amanhã. Talvez não haja amanhã para mim, eu não sei. Eu vou buscar viver como se não houvesse amanhã, para que naquele dia nós venhamos ser encontrados diante do Senhor, em santidade, vestido a caráter, para que eles vão morar no céu. Amém? Amém.